Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, vai ser meio que um vídeo opinião, mas eu vou abordar uma questão que eu vejo que muito poucos abordam da maneira como eu vou fazer aqui. O que acontece, pessoal? A gente sabe que hoje são dia 12, né? Daqui 2 dias o Windows 10 vai ser aposentado e essa aposentadoria do Windows 10 está dando muito o que falar no mundo da tecnologia, não é mesmo? Nós temos aí, por exemplo, produtores de conteúdo que estão trazendo à tona de novo pessoas que estão voltando a usar o Windows 7, algo muito louco, né? Porque é um sistema tão obsoleto, tão defasado, tão já antigo, que drivers atuais não rodam nele, por exemplo. Você não tem, você vai comprar ali aquela sua 5060, 5090 da Nvidia, que são placas caríssimas, né? São placas muito famosas. Você vai pegar ali a sua placa AMD mais recente possível e não vai conseguir instalar no Windows 7, porque não tem driver, né? Processadores mais modernos não vão configurar completamente da maneira correta no Windows 7. Mas uma coisa é fato, roda, tá? Você consegue instalar qualquer Windows em qualquer máquina. Você consegue pegar, por exemplo, um Ryzen atual e instalar o Windows XP. Agora, se vai ter driver para vídeo, para rede, para outras coisas, são outros 500. Você vai o Windows, você consegue instalar ele em qualquer lugar, tá? Mas se ele vai funcionar plenamente, são outros 500. E quanto mais antigo o Windows for, né, mais dificuldade você vai ter que ele funcione. Por exemplo, eu sou um exímio apreciador do Windows Vista. Tem um inscrito do canal, o Kaique, um amigo meu, que também é um exímio apreciador do Windows Vista, né? A gente conversa demais sobre essas questões. Foi ele, inclusive, que me trouxe, num passado não muito distante, o projeto Kernel Extended, que me possibilitou utilizar programas modernos no Windows Vista e usar o Windows Vista no dia a dia. Mas onde que eu estava usando o Windows Vista no dia a dia? No meu equipamento de uso diário, neste equipamento aqui que eu tenho hoje? Não. Num notebook que veio com o Windows Vista. Um Tura 64X2 da Toshiba, que veio com o Windows Vista Business. E lá eu coloquei o Business, estava com o Business, coloquei o Business com o Kernel Extended, funcionou perfeitamente. Então eu consegui rodar inclusive o Microsoft Edge. Tem vídeo aí no canal do Microsoft Edge rodando no Windows Vista. Para que vocês não duvidem de mim, vai lá e veja que o Microsoft Edge eu consegui fazer funcionar no Windows Vista com o Kernel Extended, tá? E rodei diversas outras aplicações no Windows Vista. Visualizador de Second Life e outras aplicações que já não rodariam mais nessa versão do Windows por conta dela ser muito antiga, muito desatualizada. Hoje em dia, aquilo que costuma ser basicamente o maior entrave para você poder estar utilizando Windows mais antigos, que é navegador de internet, já está meio que superado. Porque existem duas versões, até onde eu sei, né? Tem 3 versões, na verdade. Existem 3 versões, até onde eu sei. Uma delas é baseada no Firefox, no Gecko, tá? As outras duas são baseadas no Chromium. Eu recomendo, neste caso especificamente, uma das versões baseadas no Chromium. Ela está muito bem mais evoluída. É a que eu usei mais, na verdade, né? Mas hoje, como navegador web atualizado para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, você tem o Moipol, você tem o Supermium Browser, que é o que eu mais usei, e você tem o SlimJet Browser. São navegadores que são desenvolvidos não só pensando em algo mais enxuto, mais otimizado, que consome pouco, que funcione, que seja atualizado, mas capaz de rodar em um Windows muito antigos, né? Então, essa questão de navegação na web, você já está superado. Entretanto, no que tange a questão de segurança e usabilidade do sistema, principalmente um sistema que vai ser usado em rede,
que vai ser usado na internet, você já não tem mais nenhum tipo de garantia ou suporte. Não existem mais atualizações, não tem ninguém trabalhando nisso, não tem ninguém gastando seu tempo nisso, tá? Então você está à mercê do sistema, da maneira como ele foi deixado, tá? Então isso aí é um ponto que eu estou abordando aqui no vídeo de hoje. Então utilizar, como eu já falei em outros vídeos, o Windows mais antigo, eu não vejo sentido. Até mesmo porque não tem driver, né? Concluindo o que eu estava dizendo aqui nesse ponto, eu usei o Windows Vista com kernel extended de aplicações atuais no notebook compatível com o Windows Vista, tá? Eu não consegui usar o Windows Vista no meu Samsung Book Core i3-3110M, porque não tem driver para a placa gráfica Intel HD Graphics 4000. Não tem mais driver, mesmo sendo um notebook lançado em 2014, no ano da aposentadoria do Windows Vista definitiva, não tem driver. A Intel não disponibilizou driver. Não existe driver da Intel que funcione direito, né? Não existe driver oficial da Intel HD Graphics 4000, que é o chipset gráfico daquele notebook. Eu não consigo usar o Windows Vista lá. Imagina usar o Windows Vista no Atom 3000G ou no Core i5 de quarta geração 4590. Não tem como, não funciona. Porque a minha RTX 2060 não tem driver para o Windows Vista. Tá? Eu não consigo instalar a minha NVIDIA no Windows Vista. Então o que adianta eu utilizar um sistema que eu não consigo configurar o principal, que é o gráfico, para que eu tenha fluidez e usabilidade? Não tem sentido nenhum, né? Então, usar sistemas muito antigos e máquinas muito modernas, você tem esse problema. E ninguém vai se preocupar em desenvolver driver. A NVIDIA não vai desenvolver driver da série 50X, né, das suas placas gráficas, ou da série 40X, ou da série 30X, ou da série 20X. Ela não vai desenvolver driver para o Windows Vista, para o Windows 7. Não vai. Entendeu? Não vai. Pode ser que a série 20X, por ela ser muito antiga, você ainda encontre driver para o Windows 7. Eu não pesquisei, eu estou falando aqui sem ter pesquisado. Então é só aqui, é um momento achismo meu. Pode ser que não tem. Se tiver, comenta aí embaixo. Fico feliz em saber. Mas é notório que ela não vai desenvolver. Ela vai se preocupar com os Windows atuais, que agora é o 10 e o 11. Então, usar sistema operacional antigo não faz muito sentido. E por conta disso, pessoal, muitas pessoas estão mudando o seu olhar para outros sistemas, no caso o Linux. Tem muitas pessoas que estão começando a buscar mais informações sobre o que é o Linux, se ele se adequa para você. E aí, a gente entra num ponto central desse vídeo aqui, que é o ponto central desse vídeo, que é uma coisa que eu tenho percebido, que é o seguinte: cada caso é um caso. Isso vale até para o Windows. Só que muitos produtores de conteúdo, a maioria não aborda a questão dessa forma, que cada caso é um caso, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A utilização de Linux, ela é plenamente possível para qualquer um. Do mesmo jeito que o Windows também é plenamente possível para qualquer um. Contudo, a utilização de Linux, ela pode não ser possível para alguma pessoa. Ela pode não ser totalmente ou parcialmente viável para alguma pessoa. Isso também vale para o Windows, principalmente o Windows 11. Às vezes, o que a pessoa vai utilizar, às vezes o equipamento que a pessoa tem, o Windows 10 e 11 não fica bom ali. Não é alternativa para ela, mas uma distribuição Linux vai resolver. O mesmo acontece com a questão do Linux. Às vezes,
o que a pessoa precisa, o Linux não vai lhe atender. Se bem que hoje o Linux está muito mais compatível com as coisas. Tem muitas alternativas já nativas para Linux. Só depende da pessoa querer aprender a usar algo similar ao que ela usa no Windows, né? Para ela poder se adequar a um outro ambiente. Entretanto, eu vejo muitas pessoas que defendem o Windows cometendo uma coisa muito grave. E eu vou colocar como sendo algo grave, porque quando você publica algo em rede social, ou num comentário de vídeo, numa plataforma de vídeo, ou uma postagem no Twitter, no X, né? Ou no Facebook, ou no Instagram, ou outra rede como Reddit, ou enfim, ou Discord, né? Quando você faz uma postagem lá, você está publicizando aquilo, a sua visão. E essa publicidade da sua visão na internet caiu na rede é peixe. Então ela vai ficar ali para quem tiver acesso, né? Para quem passar por ali ver, vai ver a publicidade da sua visão. Vai ter acesso a isso. E a maneira como muitos, eu acho que de forma até afoita, eu não sei se porque são fanboys demais, são muito tapados, né? Ou porque são ingênuos demais, né? E não pesquisam para falar. Simplesmente falam com muita emoção e põem para fora aquilo que acha de uma maneira que não é legal. Porque você pode atrapalhar outras pessoas que estão querendo ver o mundo com outros olhos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu fui numa shorts de um canal que eu acompanho, que tem feito, entre vídeos e shorts, material crítico ao Windows 11. E as imposições, as movimentações, as ações que a Microsoft vem fazendo com relação ao Windows. Seja com a aposentadoria do Windows 10, seja com o Windows 11. Então ele vem tecendo vídeos críticos, fazendo shorts, o que é normal, porque é uma pessoa que mostra que está vendo o todo. Ele não está ali, ele não tem um canal que fala basicamente de Windows, apesar que lá ele já andou abordando algumas coisas relacionadas a Linux, o que é muito louvável você ver isso. Né? A pessoa está abrindo um leque de abordagem para ver o mundo com outros olhos, com um olhar mais amplo, não é? E você vê que ele, mesmo sendo um canal que trata basicamente de Windows, ele traz a coisa com uma amplitude. E se tem problema, expõe. Não é só mostrar o que é bom, expõe as questões também que sejam negativas. Eu acho isso muito válido, para que as pessoas tenham conhecimento, porque conhecimento é tudo. E a única coisa que a gente leva desse mundo é conhecimento, dessa vida terrena, carnal. O resto fica tudo aí. Seu Windows todo emperequetado, seu computador de 1900 Guaraná e bolinha, rodando um Windows 11, que na época que ele saiu, ninguém nem sonhava com esse nome, o Windows 11, vai ficar ali. Você não vai levar isso com você. Então você não teve feito nenhum. Não foi nada grandioso você conseguir rodar um sistema que não rodaria naquele computador. Mesmo que mal. Porque normalmente é o que acontece. Roda mal. Mas as pessoas, pelo fato delas se sentirem com o ego alimentado, porque, olha, eu faço parte desse mundo. Eu estou rodando o sistema atual da Microsoft que nunca foi projetado para rodar aqui. Vírgula, roda mal. Eu sei, mas eu nunca vou dizer que... Vírgula de novo. Eu nunca vou dizer que roda mal. Por mais perrengue que eu possa passar, eu vou esconder tudo isso. Por quê? Porque senão eu paro de alimentar o meu ego. Eu estou com o Windows rodando aqui.
Windows 11. Então eu tenho que me contentar com as deficiências que eu tenho que enfrentar para que eu me mantenha nesse ciclo. Porque senão vou ser retirado desse ciclo. Se eu estou criticando o ciclo, porque eu estou falando, olha, aqui no meu equipamento não está legal. As pessoas começam, que as pessoas mais afoitas, né? Ou aquelas pessoas mais abonadas que têm um equipamento que seja minimamente capaz de rodar esse sistema dentro daquilo que ele exige, elas vão te olhar com outros olhos. E eu sei que isso é muito ruim. Você se sente um estranho no ninho. Então é normal que pessoas acabem escondendo os perrengues que passam em detrimento de ficar falando, olha, eu estou usando e está perfeito. Às vezes não está. Às vezes não está. Às vezes a pessoa está escrevendo aquele comentário depois de ter tido um erro de hardware, né? Esquisito, uma tela azul, uma reinicialização estranha, uma aplicação que não abriu, mas ele vai lá e comenta que tá. Por quê? Porque viu lá no produtor de conteúdo preferido dele que ele estava ensinando um método lá de você otimizar esse sistema mal feito, que normalmente não é mais do mesmo, não traz tanta eficiência assim. E o que acontece? Ele comenta lá para poder se alimentar o seu ego. Pô, isso aí funciona, olha, eu fiz. Deu BO nos negócios lá, mas ele fala que fez, deu certo. Tem gente que faz isso para alimentar esse ego. Porque ele se sente, tem medo de chegar e falar, olha, esse código estranho que você está falando aí não funciona. Isso aí foi ferrar ainda mais com o meu sistema. Meu equipamento não é compatível, já estava rodando mais ou menos. Aí você fui seguir essas dicas suas aí. Por quê? Porque às vezes o produtor de conteúdo também não sabe como lidar com crítica. E ele chega lá, e se ele não chega, vai chegar algum fanboy dele mais afoito, né, algum fã mais afobado, que vai falar assim, você que é burro, você não viu o vídeo todo, você não segue, você não entende as coisas. Então ele vai criticar a pessoa, ele não vai criticar o método que foi passado ali, que às vezes é ineficaz, às vezes induz a pessoa a mexer em áreas sensíveis do sistema, e cada caso é um caso. Eu estou falando isso porque assim, as pessoas vão no comentário, né? Igual nessa shorts que eu falei. Que eu comentei um comentário muito simples. Eu coloquei assim, eu estou utilizando o Linux no meu Intel de 4ª geração, estou em paz. Então esse tipo de coisa que tem acontecido com a Microsoft, né? O Windows 11 principalmente, e que impacta diretamente os usuários, né? Esse tipo de coisa eu tô vacinado contra isso, né? Como é que eu posso dizer? Eu tô fora disso, dessas probabilidades, dessas questões. Por quê? Porque eu uso Linux, então eu não tenho esse problema. Então eu acompanho que está ficando cada vez mais complicada a utilização de Windows para uma gama de usuários. Isso é um fato. Mas eu tô livre de vivenciar essas coisas. Porque eu uso outro sistema. Aí alguém foi lá e fez um comentário muito equivocado. Por isso que eu falei que esse é o ponto central do vídeo. Porque a pessoa coloca assim, o dia que o Linux rodar todos os meus programas e todos os meus jogos, tal, tetetel. É sempre a mesma retórica. Muitas vezes a pessoa pega isso para tentar parecer um pouco menos afobada. Ela pega isso de outra pessoa. Ela pega essa retórica, essa narrativa de outra pessoa. Ao dia que o Linux rodar tudo que eu preciso. Cada caso é um caso. Eu uso o Linux e rodo tudo que eu preciso. Eu uso Adobe Photoshop. Eu jogo meus jogos, todos que eu gosto, no Linux. Inclusive jogos de Windows como GTA San Andreas. Eu edito vídeo com os programas editores de vídeo que eu gosto. Eu uso os visualizadores Second Life que eu gosto.
Tem até um outro que a minha esposa gosta de usar, que é o Firestorm Viewer. Tem versão nativa para Linux já há década, mas eu não gosto dele. Eu gosto de usar o Alchemy Viewer nesse caso e um outro. Então, assim, eu estou muito bem servido com tudo que eu faço no Linux. Todas as aplicações que eu preciso utilizar hoje, eu uso. Eu uso o Blender para modelar no Linux, programa nativo, né? Eu uso uma série de aplicações que são ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, são coisas que eu utilizo no meu dia a dia, seja para diversão, seja para produzir conteúdo, seja para fazer trabalho para cliente. Eu uso aplicação de acesso remoto no Linux para atender cliente, sem problema nenhum. Funciona muito bem. Ou seja, tudo que eu fazia no Windows, eu faço no Linux de uma maneira muito mais eficiente, no meu equipamento de quarta geração, com processador Intel Core i5 4590K. Só tem 4 núcleos e 4 threads e 3.7 GHz de frequência. 3.6, uma coisa assim de frequência nominal. Eu não fiz nem overclock, nem dei aquele boost na frequência, que acho que chega até 3.7 ou 3.8. Eu nem fiz isso. Entendeu? Eu tô com uma máquina aqui mais estoque. Claro, eu tenho um bom CPU cooler, eu tenho uma boa placa de vídeo, né? Eu tenho uma boa composição do meu equipamento. E eu faço tudo nele, utilizando Linux, utilizando Big Linux, que é baseado no Manjaro Arch Linux, que é bem diferente, por exemplo, de você usar um Linux Mint, que é baseado no Ubuntu, que é a base de Linux mais difundida hoje na praça, para o usuário comum. Você tem o TigerOS, que é baseado no Ubuntu. Você tem as variações com outros ambientes gráficos do Ubuntu, oficiais, como Lubuntu, Xubuntu e Kubuntu, que são distribuições Linux desenvolvidas pela comunidade da Canonicals, que é quem desenvolve o Ubuntu. Então são distribuições oficiais da Canonicals, né? Que são muito usadas, são mais difundidas. O Ubuntu hoje, o Ubuntu Debian, ele é muito mais fácil de você usar. Os pacotes .deb, que são os pacotes para a instalação de aplicações, eles são hoje como os arquivos MSI são para o Windows. Você dá 2 cliques no arquivo MSI, você instala um programa de Windows. Você dá 2 cliques no arquivo .deb, numa distribuição Ubuntu Debian, né, baseada no Ubuntu Debian, você instala aqui no Big Linux também. Preciso fazer alguns pequenos ajustes, porque é baseado numa outra espinha dorsal, né, de Linux, mas funciona do mesmo jeito. Eu tenho o meu repositório aqui, eu tenho todas as aplicações. O repositório do Arch Linux é o mais completo para Linux hoje. É o mais completo para Linux hoje. Então, todas as aplicações existentes para Linux têm para distribuições baseadas no Arch Linux. Então, eu estou muito bem servido. Então, assim, essa questão de ao dia, cada caso é um caso. Com relação a jogos, sabe qual que é o grande problema hoje do Linux, que ainda está criando um problema com relação a jogos e Linux? É o tal dos anti-cheat. Porque assim, eu já falei isso num outro vídeo, tem muito tempo que eu gravei, em que o ser humano é impressionante. O ser humano não consegue ficar livre de artifícios, né? Então, o que os desenvolvedores de jogos fizeram? Com os jogos cada vez mais online, dentro de plataformas e coisa e tal, elas começaram a desenvolver os famosos anti-cheat, que são adereços a esses jogos que atuam diretamente no kernel do sistema, na espinha dorsal do sistema. O kernel, para quem não sabe, é a espinha dorsal do sistema. O kernel do Windows é a espinha dorsal do Windows. Tá? O kernel Linux é a espinha dorsal do Linux, o kernel do macOS é a espinha dorsal do macOS. Então, assim, esses adereços,
que são colocados em alguns títulos muito famosos, que acabam popularizando muito, eles acabam sendo um problema para usuários Linux, porque assim, o jogo por si só, ele rodaria perfeitamente pela Steam no Linux, perfeitamente. Como o tal de COD Mobile, Call of Duty Mobile, né? Rodaria perfeitamente no Linux. Mas sabe por que ele não roda? Por causa do anti-cheat. Porque como o Windows acabou se popularizando como sistema operacional mais usado no mundo por usuários comuns, pessoas normais, pessoas comuns, que só usam o sistema, não fazem mais nada, ou jogam, ou fazem alguma outra coisa nesse sentido, é um mero usuário, as desenvolvedoras de jogos, porque não é a Steam a culpada. A Steam não tem nada a ver com o jogo que está lá na plataforma dela. A Steam é só uma plataforma, aonde ela abrange, né? Ela é um guarda-chuva que abrange todos os jogos que estão ali dentro. Então cada jogo ali foi desenvolvido por uma empresa, por uma equipe, por uma galera, né? E os desenvolvedores, eles focaram somente no Windows. Só que isso é uma tendência que está mudando. É uma tendência que está mudando. Aí eu quero ver a narrativa cair por terra. Porque a hora que essa tendência mudar, e que os anti-cheats, que são adereços que trabalham diretamente ligados ao kernel do sistema, começarem a trabalhar com Linux, passarem a trabalhar com Linux, o que essas pessoas vão usar de motivo para dizer que não dá para usar, não usa Linux por causa de quê? Por causa de quê? Porque os jogos vão se tornar cada vez mais compatíveis. 100% compatíveis. E aí? E aí? A Valve, a Steam, né, que é dona da Steam, ela vem trabalhando arduamente nisso. Tanto é que ela disponibilizou o sistema operacional do Steam Deck, o Steam OS, está em fase beta, né, para usuário comum de computador normal, mas ela já disponibilizou para download, coisa que antes não tinha. Por quê? Porque a Valve precisa ter uma dimensão maior dos computadores comuns, como que os jogos rodando dentro de um ambiente Linux vão se comportar. Para que ela vá fazendo aprimoramentos. Para que usuários de computadores comuns, desktops e laptops, eles possam também utilizar o sistema da Valve. Pagar lá a sua mensalidade, adquirir seus jogos, pegar jogos gratuitos, enfim, utilizar o Steam como a sua principal plataforma de jogos. É isso que ela quer. Ela quer ganhar espaço. E a Valve sabe mais do que ninguém, com o desenvolvimento desse Windows 11 mal feito, mal elaborado, com a aposentadoria do Windows 10, a hora dela é agora, de ter um sistema próprio, para chamar de seu, que é o Steam Deck. O Steam Deck, ele usa KDE Plasma 6, ele é baseado no Arch Linux, olha que impressionante, né? A espinha dorsal dele, o kernel dele é Arch Linux, e é um sistema para chamar de seu. A Valve desenvolveu ele praticamente do zero, né? Pegou lá a costela do Adão e fez a mulher. Para explicar melhor, né? De uma forma mais compreensível. Então fez a mulher dela, com a costela do Adão. Então ela tem. Agora o momento é o momento dela de tornar isso cada vez mais usável e compatível com as pessoas. Porque muita gente não vai migrar pro Windows 11. Muita gente ou vai ficar no Windows 10 ou vai migrar para um Linux da vida. E comentários como o desse cidadão que eu trouxe aqui para vocês é muito negativo. Então você tem que ter cuidado na hora de comentar, porque assim, cada caso é um caso. Eu respondi para ele o seguinte: eu vou abrir aqui, vou ler o comentário que eu fiz, porque ficou enorme. Mas eu vou ler aqui, só para vocês terem noção de uma coisa. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui para o cidadão. O cidadão colocou assim, ó, ele colocou aqui no meu comentário, né? Quando o Linux, não importa qual versão, ser compatível com todas as aplicações de jogos para Windows, eu migo na hora. Só não fui para o Linux por conta de alguns jogos que jogo diretamente no Windows. E não foi por tentativa, pois já tentei rodar no Linux e instalar os jogos
e quase nenhum rodou, mesmo perdendo tempo a configurar e de configurar o programa lá que deixa compatível. Ah, isso é um fato que ainda existe hoje, né? Aí eu comentei assim, galera, ó, que é sempre bom a gente compartilhar, não no sentido negativo. Eu não tô aqui descendo a linha da pessoa igual eles muitas vezes fazem, né? Fica chamando a gente de taradão de Linux, fica chamando a gente de... Utilizam, não tem argumento. Muitos que vêm comentar, que vêm rebater os comentários da gente, não tem argumento. Só vem mesmo para defender. Ah, porque o Windows é maravilhoso e isso é um bosta. É basicamente isso. Né? Então eu coloquei assim, ó. Olha, desculpe me discordar de você, né? Eu ponho um português mais castiço nessas horas que eu gosto. Então botei assim, desculpe me discordar de Vossa Senhoria, mas cada caso é um caso. No meu caso, e de tantas outras pessoas, o Linux é 100% compatível com tudo que a gente precisa. Me refiro a aplicações e jogos. Inclusive eu faço gameplay no Linux. No caso de jogos, o maior problema enfrentado hoje em dia, que eu já mencionei aqui, são os tais anti-cheats, né? Aqueles anti-trapaça ou anti-hacker que funcionam apenas no Windows e diretamente ligado ao kernel do sistema. Já falei isso aqui, né? Só por isso que jogos que têm esse adereço não rodam no Linux, né? E não são muitos, tá, galera? Não são muitos. É porque são títulos muito famosos, então isso acaba potencializando a coisa. Porque você tem uma meia dúzia de títulos muito famosos ali, que tem essa peculiaridade, e aí o que acontece? Isso acaba refletindo no resto. Mas as pessoas se esquecem que não é bem assim. Aí seguindo aqui com o meu comentário. Isso já está mais que comprovado. Atualmente, são mais de 2.000 títulos de jogos que já dá para jogar no Linux de boa. O problema é que esses poucos jogos que eu acabei de falar, que utilizam esses mecanismos em trapaça, acabam fazendo com que a pessoa tenha uma visão errada na coisa. Não se engane, não são tantos jogos que utilizam esse recurso, não. Apenas alguns muito famosos, né, que é um fato. Por esse motivo, gosto de dizer o seguinte: é preciso ter um cuidado quando for expressar sua opinião acerca da utilização de Linux, pois pode ser que para você ele não atenda por motivos específicos das coisas que você usa, o que pode não ser a realidade do outro. Às vezes, tudo que a pessoa faz no Windows, ela vai fazer no Linux perfeitamente. Só que o que leva ela a não fazer a mudança é o comentário de pessoas que colocam uma coisa de uma maneira como se fosse algo generalizado. E que na prática não é bem assim. Estou deixando aqui este longo relato pelo seguinte motivo. Como eu disse, cada caso é um caso. Até mesmo para quem joga. Por que eu faço esse tipo de comentário? Eu não estou criticando a pessoa que me comentou, não. Eu estou apenas complementando, né, que é preciso que se tenha esse cuidado de comentar e é preciso que se deixe claro, no meu caso, e se possível, é interessante que você exemplifique o que acontece com você para que outras pessoas não fiquem com uma percepção vazia. Por exemplo, eu preciso do CorelDRAW. CorelDRAW não roda no Linux. Eu já tentei. O máximo que eu consegui, male, foi instalar a suíte 12 do CorelDRAW. E ainda assim, o Corel em si, as outras aplicações funcionaram. Tem vídeo aí no canal. O Corel em si, ele não funciona direito. Ele dá alguns erros. Mas abre. Eu consigo abrir alguma coisa, tentar iniciar um novo projeto. Mas foi o mais longe que eu consegui chegar em rodar um CorelDRAW no Linux. No mais, nenhum funciona. É uma especificidade da aplicação. Então, assim, quando eu for fazer um comentário, se eu sou um usuário de CorelDRAW, se isso é importante no meu dia a dia, se é uma coisa que eu uso muito e eu preciso dessa ferramenta, e o LibreOffice Draw ou InkDraw ou outra aplicação semelhante não me atende, tá? Outra aplicação similar não me atende da mesma maneira que o Corel,
né? Quando eu vou comentar, por que eu não vou para Linux no meu equipamento? Porque eu tenho um CorelDRAW, eu utilizo CorelDRAW. O CorelDRAW é essencial no meu dia a dia e no Linux não dá para usar. Por isso que eu mantenho o Windows. Veja a diferença de você fazer um comentário e falar, no dia que o Linux rodar tudo que eu preciso, eu mudo para ele. Como se fosse assim. O Linux não presta, porque ele não roda tudo. Não é bem assim. Rodar tudo o quê? O dia que o Linux rodar meus jogos, quais jogos? Quais jogos que você joga que o Linux não roda? Porque às vezes, o jogo que a pessoa joga, roda perfeitamente no Linux. Perfeitamente. Às vezes um lançamento, igual um que eu trouxe aqui no canal, do Car Repair, que vai sair agora, está saindo agora em setembro, eu queria comprar, mas não vai dar. Mas eu vou comprar porque eu gostei muito daquele jogo. Um lançamento rodou perfeitamente no Linux. Eu fiz gameplay da demo dele. Perfeitamente no Linux. Então, às vezes o lançamento joga, mas a pessoa deixa de fazer uma migração para um Linux porque ela quer jogar esse jogo e ela fica com medo. Ela quer jogar um lançamento e ela fica com medo. Porque ela viu comentários da pessoa falando que o dia que rodar... Mas que jogos? Entendeu? Quando você for comentar, é bom que você exemplifique para ajudar o próximo. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Olha, eu jogo COD Warzone. Tá, o COD Mobile lá, o COD Warzone. Eu jogo. Ele não funciona no Linux. Eu jogo Valorant. Ele não funciona no Linux. Então, olha, para mim, não dá para poder migrar para um Linux por conta desses jogos. Então, pessoas que jogam Valorant, que jogam COD Warzone, elas obviamente que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não vão para o Linux. Porque eles não funcionam. E elas jogam isso. Elas querem jogar isso. Então não tem sentido. Né? Mas outras pessoas que jogam outras coisas que rodam no Linux, elas vão falar assim, bom, beleza, eu não jogo COD Warzone, como é o meu caso. Eu não jogo Valorant. Então não tem problema. O que eu jogo funciona no Linux, então eu posso ir para o Linux perfeitamente. Eu posso utilizar Linux no meu Intel de 4ª geração, porque o que eu faço funciona para mim. Então hoje, o Linux me atende 100%. Tudo que eu quero fazer no Linux eu faço. Tudo. Sem problema nenhum. Ah, eu quero usar um Virtual DJ, que é uma aplicação para fazer mixagem de música, fazer festas, que é o que a minha esposa usa no computador dela com Windows 10. Eu nunca experimentei o Virtual DJ propriamente no Linux. Tá? Nem sei se tem versão atual para Linux, mas eu sei que as versões que eu conheço, que é a que a minha esposa usa, que veio com a controladora dela, a versão completa, que é a 5, não funciona, não tem versão para Linux, só para Windows. E a controladora da Pioneer veio com a versão 5, que ela tem, né? E eu nunca testei ele no Linux. Não sei se funciona. Se funciona plenamente, se instala, se vai acontecer igual o Core. Mas eu tenho o Mix. O Mix é uma excelente alternativa para o Virtual DJ, que grandes profissionais que usam Macintosh, que usam Apple, né, que é um notebook caríssimo, estão utilizando para poder fazer suas festas. Eu cobri uma festa enorme ano passado, que tinha um DJ lá, que ele usa o Mix. Ele estava num MacBook Air, top das galáxias, com o macOS atualizado, rodando o Mix. E é uma aplicação multiplataforma para Windows, Linux e Mac, que profissionais já estão utilizando, em detrimento de usar o Virtual DJ, porque provavelmente o Virtual DJ, além de ser pago, porque o Mix é gratuito, é open source, é desenvolvido pela comunidade, uma grande comunidade de desenvolvedores e pessoas da área da música. Então, em detrimento do fato do Virtual DJ ser pago, né? E pelo fato do Virtual DJ, aparentemente, eu não sei, mas um achismo, eu não pesquisei, não ter versão nativa para Linux, talvez tenha para Apple. Tá? É muito provável que sim, igual o Photoshop. Mas ele não funcione.
Então as pessoas estão utilizando o Mix. Até porque como é uma aplicação open source desenvolvida pela comunidade, ela tem uma atenção muito grande. E à medida que as pessoas que usam essa aplicação no seu dia a dia, no seu trabalho, elas vão sentindo necessidade de adereços, é mais fácil que se desenvolvam esses adereços e elas não precisam ficar comprando plugins. Né? A galera desenvolve. Às vezes a pessoa, o DJ ali, ele tem um conhecimento de programação, ele trabalha na comunidade que ajuda a manter e desenvolver o Mix. Ele fala, poxa, eu vou aprimorar aqui um plugin para poder utilizar picape, aqueles toca-disco de vinil, né, que os DJs usam, que dá para fazer scratch, um monte de coisa. Eu vou aprimorar esse plugin, eu vou fazer, não tem um plugin que a qualidade fique melhor. Eu vou desenvolver esse plugin aqui. Então você vai tendo uma comunidade grande de pessoas desenvolvendo coisas para ele, então funciona muito bem, né? Então você tem esses detalhes, essas opções que você pode estar utilizando em detrimento de outras aplicações que aparentemente só tem para Windows. Então assim, é legal quando você vai comentar, finalizando aqui esse vídeo que já está enorme, é legal quando você for comentar, se você for justificar, olha, eu não uso tal coisa por causa disso e disso e disso. Exemplifica. Para ajudar outras pessoas. Que às vezes a realidade do outro é diferente da sua e ele se pauta pelo seu comentário. Porque assim, se o cara não usa porque ele não consegue jogar e as aplicações que ele usa não funcionam, eu também não vou usar. Porque eu não sei se as aplicações que eu uso funcionam para mim. Porque não está implícito quais aplicações, quais jogos. Então é legal quando você for comentar, principalmente em vídeos que não estão abordando Linux diretamente ou outros sistemas, mas que estão abordando de Windows, é legal quando você vai abordar, falar assim, olha, eu não uso, eu prefiro ficar no Windows, por causa disso e disso e disso. Exemplifica. Eu utilizo isso, eu utilizo aquilo outro, eu utilizo isso aqui, utilizo aquilo ali, utilizo aquilo lá, e infelizmente isso não funciona no Linux. Igual esse comentário desse rapaz aí, né? Pegando os pontos falhos desse comentário. Eu utilizo jogos que eu tentei rodar no Linux. Quais jogos você tentou rodar no Linux? Quais configurações que você fez? Quais aplicações? Você instalou ele da mesma maneira que no Windows? Foi isso? Você utilizou o Lutris como seu gestor de jogos? Porque ele te permite fazer um ajuste mais fino? Como é que foi que você fez para rodar esses jogos? Você configurou a Steam corretamente? Você configurou o Proton? Né? Porque jogos que demandam desses anti-cheats, que atuam diretamente no kernel do sistema, no kernel do Windows, eles não funcionam e eles não vão rodar. Não tem nada que você possa fazer. Não existe segredo que alguém esconde de você. Tá? Não existe receita mágica que alguém te esconde. Esses jogos que tem esses anti-cheats famosos, eles não funcionam no Linux, não tem o que ser feito. Não adianta. Agora, outros que não têm nenhum impeditivo conhecido, por que não rodou? Qual foi a configuração que você fez? Às vezes você fez a configuração errada, às vezes você não configurou o Proton corretamente, às vezes você não configurou a versão do Proton adequada, às vezes você não está utilizando o Lutris como gestor dos seus jogos do Windows e você não fez a configuração adequada. E aí não roda mesmo. Às vezes o seu equipamento com Linux não está configurado corretamente. Às vezes você instalou uma distribuição que por padrão colocou o driver Xorg da sua placa de vídeo. Mas não o driver proprietário. E você tem que fazer, muitas vezes. Aí se você não fizer, o desempenho é outro. Se você joga com o driver que o Windows instala na sua placa de vídeo, o desempenho é um. Se você joga com um driver desenvolvido pelo fabricante para o Windows, o desempenho é infinitamente superior. É muito superior. Isso é um fato tecnicamente comprovado. Então, como que você fez para poder dizer que você tentou rodar e não funcionou? Entendeu? É muito relativo hoje em dia. Então, cada caso é um caso. Eu sou exemplo de um caso que o Linux funciona 100% na minha vida. 100% na minha vida. Tudo que eu faço no Windows,
eu faço no Linux com a mesma eficiência ou mais eficiência até do que eu tenho no Windows. E aí? Eu sou um caso 100% de sucesso. Certo? Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por você que assistiu esse vídeo numa plena segunda-feira. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.